Então, a gente está tratando com o assunto de árvores binárias. A gente tem visto a teoria aí nos últimos módulos. Avançamos até RIP, que é um tipo específico de árvores binárias. E hoje a gente vai ver uma parte prática. A gente vai desenvolver uma inserção em uma árvore de busca binária, que foi um exemplo que a gente viu em sala, a teoria. Fizemos no teste de mesa. Hoje a gente vai ver esse algoritmo de inserção. A lógica é bem simples, né, por trás desse algoritmo. Todos os elementos menores do que a raiz estão na subárvore à esquerda, e os elementos maiores ou iguais estão na subárvore à direita, e essa é uma definição recursiva. E esse tipo de árvore de busca binária, ele é muito útil para a gente ordenar, fazer busca, contar repetidos, manipular informações que a gente queira classificar de uma maneira ascendente ou descendente. Então, a parte prática a gente vai continuar utilizando o Python e usando o code aqui para codificar, para trazer, né, os exemplos. Essa classe já foi disponibilizada para vocês, é uma classe referente a uma implementação genérica de árvore, e a gente vai se basear nela para confeccionar exemplo desse módulo aqui prático de árvore de busca binária. Então vou duplicar aqui o meu arquivo para a gente usar como base, né, esse notebook. Binary Search, só para identificar aqui o notebook, mas é uma cópia fiel ao anterior. Então o que a gente vai precisar fazer é as mudanças necessárias para que essa classe árvore, né, use a lógica para inserção de elementos. Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer apenas um módulo de inserção, e aí a gente vai depois avançar para percorrer, e aí tem 3 métodos que a gente já viu a teoria, mas a gente vai implementar a prática desses 3 métodos. Nesse primeiro momento a gente vai fazer a inserção. Então, vamos lá. Vou renomear essa classe para um nome mais descritivo. Então, Binary Search vai ser o nome que a gente vai utilizar. Então, eu preciso também aqui em outro momento, quando a gente cria, a gente vai precisar renomear, mas basicamente é isso. Vou apagar todo o conteúdo dos testes de exemplo, porque nesse primeiro momento a gente não precisa testar, é só uma cópia fiel, então não tem nenhuma chance disso não estar funcionando. Então, recapitulando, a gente vai precisar inserir os elementos dentro dessa árvore de acordo com a lógica. Só que, diferente do exemplo que a gente viu em sala, que eram números, agora a gente vai manipular uma classe de pessoa. Então, o que a gente vai espera ter aí, né, como resultado? A gente espera ter o seguinte. Então, aí vou pensar aqui em uma lista de pessoas. Vamos aqui colocar André com 25 anos. Vamos pensar aí em Marcos com 30 anos. Vamos pensar em Maria com 28. Vamos pensar em João com 15 anos. E a gente vai fazer a inserção nessa ordem dessas pessoas nessa árvore de busca binária. E vamos usar
a idade, apenas como dado numérico, mas a gente poderia usar o nome também, que a gente poderia ordenar, né, facilmente. Mas vamos usar, nesse primeiro momento, a idade para manipular e como sendo a chave de ordenação. Então, quando a gente for inserir André nessa nossa árvore, então ele vai ser a raiz. No primeiro momento a árvore está vazia. Então, André com 25 anos. No segundo momento, a gente vai inserir Marcos. E aí eu vou fazer aquela pergunta. Marcos, que tem 30 anos, é menor ou maior que André, que tem 25? Maior. Então, usando nossa lógica, Marcos tem que vir para a subárvore direita. Então, Marcos, com 30 anos, vai para a subárvore direita. O terceiro elemento que eu vou inserir é a Maria. E ela vai ser inserida a partir da raiz. Então, a mesma pergunta. Maria, que tem 28 anos, é maior ou menor que André, que tem 25? Então, a gente, logicamente, sabe responder que ela é maior. Então, ela vem para o lado direito. E ela vai fazer a pergunta agora em relação a Marcos. Maria, com 28, é maior ou menor? Menor, porque Marcos tem 30. Então, ela tem que estar ao lado esquerdo de Marcos. Então, Maria, com 28, vai ficar à esquerda. E o João, que vai ser inserido, a pergunta é: ele está à direita ou à esquerda? O João, que tem 15 anos, ele vai estar à esquerda. Então, assim, esses 4 elementos vão ser inseridos. E a árvore a gente vai ter mais ou menos nesse, mais ou menos não, exatamente neste formato. Então, isso que a gente vai tentar replicar. Então, a gente vai precisar criar essas 4 pessoas aqui para a gente testar. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Eu já tenho aqui a minha classe, então vamos testar, vamos criar as 4 pessoas. Primeiro foi André, então vou criar aqui uma variável chamada André, dizendo que ele é uma pessoa que se chama André e que possui 25 anos. Também vamos criar o Marcos com 30 anos. Vamos criar a Maria com 28. E vamos criar o João com 15 anos. Acho que foi isso. Os nomes que a gente imaginou inicialmente. Então eu tenho aqui as minhas 4 pessoas. André, Marcos, Maria e João, e a gente quer inseri-los na nossa árvore de busca binária. Então, no primeiro momento, isso está sendo executado sem nenhum problema. Tranquilo. Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma inserção simples. Né? Eu vou criar a minha árvore que não existe até o primeiro momento. Então, eu crio a minha árvore com o André. Então, criei aqui a árvore. Eu preciso iniciá-la, né, com uma pessoa, seguindo a lógica que a gente implementou aqui agora. No meu construtor, eu já preciso informar um valor para ficar armazenado. Então, necessariamente precisa ser uma pessoa. Então, uma árvore de busca binária, e a primeira pessoa é o André, seguindo a nossa lógica. Então, nesse primeiro momento aqui eu tenho a minha árvore já implementada. E agora eu tenho que inserir os outros 3. Então, o que eu preciso é tree.insert o node. Essa função insert node que a gente tem é uma função privada, que é uma função genérica para a criação do nó na memória. Então, só lembrando o que essa insert node faz, ela simplesmente cria um nó desse tipo, cria uma raiz e insere.
mas a gente precisa fazer as inserções devidas, né? A gente precisa colocar do lado esquerdo e do lado direito aqui as inserções, certo? Então, primeira coisa que a gente vai eh, modificar aqui é que a gente vai precisar um novo método, que é o método da inserção. Esse método eu vou chamar de Search Binary Search. Ou seja, só um nome aí para identificar que é uma inserção mantendo uma árvore de busca binária. E eu vou receber um valor. E o que que eu vou precisar fazer para essa inserção funcionar? Eu vou precisar comparar o valor com o, o valor armazenado na árvore nesse momento. Então veja, eu vou precisar ter algo do tipo value menor self info. Entretanto, essa comparação não é válida, porque eu não sei qual é o tipo de value. Então, isso pode trazer, pode ser isso aqui vai ser um objeto, né? Se a gente for utilizar a classe pessoa, e eu não posso comparar um objeto menor que o outro. Então, eu posso comparar apenas valores mais básicos, inteiros, strings, com objetos eu não posso. Então, eu preciso criar um mecanismo para fazer essa comparação. E não é a responsabilidade da árvore ter esse mecanismo, mas sim a classe pessoa. Então, aqui na nossa classe pessoa, eu vou precisar definir um método, por exemplo, smaller. Qual é o objetivo desse método smaller? É verificar se um objeto é menor do que o valor que recebeu. Então, é simplesmente uma pergunta. Bem, fulano é menor do que Beltrano? E nesse caso a gente está comparando as idades. Então, para eu responder isso, é simplesmente um return da minha pergunta. Qual é a pergunta? Age, a idade, menor do que um valor que eu vou receber? Então, observe. Aqui eu estou assumindo que o value é do tipo pessoa. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que garantir que esse value.age funcione. Né? Mas Python a gente sabe é dinamicamente tipado, então eu posso deixar isso aqui, mas como desenvolvedor eu tenho que saber que o que eu vou passar aqui é um outro objeto do mesmo tipo, certo? Então, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar verdadeiro se for o objeto for menor do que o outro, ou falso, caso isso não seja verdadeiro. Então a gente já pode, inclusive, fazer alguns testes aqui. Já pode fazer alguns testes. Nesse primeiro momento, eu posso vir aqui e perguntar se André é menor que Marcos. Olha, André é menor que Marcos. Deu certo. E realmente André tem 25. Mas e do que João?
Deu um erro, porque João aqui eu estou usando acento, que eu nem deveria. Deu falso, porque João, ele é maior do que André. Então, André não é menor do que João. Na verdade, André é maior do que João. Então, o comportamento está sendo o esperado. Desse modo, eu posso, aqui na minha função de inserção, usar minha comparação. Se value ponto smaller, e aí eu posso restringir isso aqui para ser do tipo pessoa, para garantir que exista esse método, mas vou mais uma vez. Importante enfatizar que Python é dinamicamente. Então, eu não preciso forçar nenhum tipo. Então, se esse é menor do que o que está armazenado no objeto. Bem, se isso for verdade, o que é que eu vou fazer? O value vai ser inserido, observe, o value é menor do que o objeto da minha árvore. Então, se ele é menor, ele vai ser inserido à esquerda. Então, eu sei que eu vou poder inserir à esquerda. No meu set left value. Pronto. Porém, ainda falta alguma coisinha. Não sei se vocês já perceberam, mas vamos avançando. Bem, do contrário, se ele não for maior, eu vou ter que inserir na direita. Então, observe que eu vou fazer a pergunta. Se o valor que eu estou querendo inserir é menor do que o valor da árvore, né, do nó, então, se ele for menor, insiro à esquerda. Se não, insiro à direita. E vamos ver se isso está funcionando. Até o momento eu tenho minha árvore, que tem André na raiz, e eu vou inserir o Marcos, para seguir o nosso exemplo. Inserir o Marcos, e ele tem que ir para a direita. Então, tree.insert bs Marcos. E aí eu vou verificar se do lado direito da minha árvore o Marcos está presente. Vamos verificar. Olha aí, o Marcos foi inserido do lado direito da árvore. Se a gente imprimir o primeiro elemento da árvore, logicamente a gente vai ter os dados de André. Então nós temos André do lado, André na raiz principal, depois nós temos do lado direito o Marcos. Então, aparentemente está funcionando, mas então vamos inserir a Maria. O que vocês acham que vai acontecer quando inserir a Maria? O esperado era que ela aparecesse do lado esquerdo de Marcos. Será que é isso que vai ocorrer? Acho que não. Olha aí, ó. Ela foi parar à direita de André e Marcos sumiu. Ela sobrescreveu o valor de Marcos. Complicado, hein? Por que que isso aconteceu? Porque eu não estou verificando aqui se
se o campo à esquerda ou à direita é nulo, é vazio para eu poder inserir. Na verdade, isso deve ser uma coisa recursiva. Essa função de inserção deve ser recursiva. Eu fiz a pergunta, então eu sei que eu devo caminhar para o lado esquerdo, mas eu só vou inserir quando não tiver mais filho no lado esquerdo. Para eu saber se tem filho do lado esquerdo, eu tenho que fazer mais uma pergunta. Se self left for diferente de nulo, que é none aqui em Python, ou seja, se ele não estiver nulo, eu não insiro. Eu tenho que chamar mais uma vez self left e agora eu tenho que chamar um insert bs para ele, passando value. O que é que eu estou falando? Olha, se não estiver vazio é porque tem um elemento. Então chama essa função novamente agora para esse elemento à esquerda. Bem, se isso não for verdade, aí sim eu posso inserir à esquerda. Tab parou de funcionar aqui no meu teclado. Não sei o que está acontecendo. Tab não está funcionando. Devo ter ativado alguma coisa aqui. Pronto. Então, olha aqui. Recapitulando. Vou verificar se é menor. Se não for menor, se for menor, aliás, o valor que eu quero inserir, ele tem que ir para a esquerda. Então, eu vou verificar se a esquerda está vazio. Se a esquerda não estiver vazio, então eu tenho que verificar novamente se esse valor é menor. Que aí, na esquerda, eu tenho que ver se vai para a esquerda ou direita. Ou seja, uma recursão. Mas se tiver vazio, aí eu posso inserir. Então, a minha condição de parada é isso, é estar vazio. E a mesma coisa para o lado direito. Então, tem que vir do lado direito e verificar se self right for diferente de vazio, eu caminho para a direita e chamo recursivamente, passando o valor. Ah, mas se não for, eu posso inserir. Prontinho. Agora acredito que vai funcionar. Vamos fazer o teste mais uma vez. E aqui é para imprimir André e depois o Marcos. Olha aí, ó. E para eu imprimir a Maria? Na verdade, para imprimir a Maria, ela vai estar à esquerda de Marcos. Ou seja, árvore, direita, esquerda, info. À esquerda da direita da raiz. Maria foi inserida corretamente. E aí a gente pode inserir também o João. E a gente espera que o João esteja à esquerda da árvore. E o João está à esquerda da árvore. Então, nossas inserções funcionaram perfeitamente bem, com uma chamada recursiva que conseguiu inserir os dados, verificando aqui se há espaço ou não para inserção. Então, assim a gente encerra esse conteúdo de inserção de uma árvore de busca binária. É apenas esse método e ele vai funcionar sempre.
A única coisa que a gente teve que implementar esse smaller na função pessoa. Se eu tivesse usando uma classe value, um tipo de dado mais básico, eu poderia fazer função menor. Então tem algumas maneiras em Python que a gente pode sobrescrever esse menor aí para que essa função aqui fique genérica, né? Eu pudesse usar aqui o value menor do que o info, mas isso aí diz respeito a Python, então eu não vou entrar nesse mérito. O importante é que a lógica aí pode ser aplicada para qualquer linguagem. Bem, agora seria interessante que vocês fizessem, executassem isso e depois tentassem percorrer a árvore trazendo em ordem ascendente ou descendente, né? Nesse caso vai ser ordem ascendente. Então, implementar esses métodos de percussão de árvore para trazer aqui as informações, ó, de André, João, Marcos e Maria. Ou seja, uma função que seria deixa eu pensar, uma nomenclatura, uma função que seria print in order. E essa função print order iria imprimir os nomes em ordem de idade. Então a gente teria aqui 15, João, idade 15, depois André, idade 25, depois Maria e o Marcos por último. Então fica aí essa provocação para vocês fazerem esse método aí recursivo e os demais.